Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 168ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Colegas de trabalho dessa casa, público presente, boa noite a todos. Ata da 167ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizado no dia 3 de outubro de 2016, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vice-presidente vereador Alexandre Ferreira Manhães. Aos 3 dias do mês de outubro do ano 2016, reuniu-se a Câmara de Aracruz com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, caso Alberto Loureiro Vieira, caso André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lucianol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto e Valmir Coser, deixando de comparecer a vereadora Rosane Ribeiro Machado. O senhor presidente declarou aberto o trabalho, convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário informou não haver matéria a ser lida no pequeno expediente. No grande expediente, usar uso da palavra os vereadores Lucianol, Alexandre Ferreira Manhães, Fábio Machado, Mônica de Souza Pontes Cordeiro e Adair Antônio Loser. Na fase das lideranças, usou a palavra o vereador José Gomes dos Santos, líder do PRTB. O primeiro secretário fez chamado dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se em ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação em pauta. O senhor presidente, dando conhecimento ao plenário, fez a leitura dos ofícios do Ministério Público do Estado número 2126 de 2016, em que solicita informações sobre o projeto de lei número 076 de 2015 e o 1940 de 2016, em que requisita informações sobre o projeto de lei número 030 de 2016, que trata do Plano Municipal de Saneamento. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto a pedido do vereador Fábio Neto da Silva, de adiamento de discussão e votação dos projetos de lei número 076 de 2015 e 030 de 2016, e concedido vistas por 15 dias. Na fase das comunicações, nenhum vereador se pronunciou. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrado esse trabalho, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23 e 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada. Aproveito a oportunidade para registrar a presença aqui do vereador eleito, para o próximo pleito, vereador Candinho, se Deus quiser. Seja, tenha um bom mandato. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Desculpa. Em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite a todos. Senhora presidente, não há matéria para ser lida no pequeno expediente. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos. Dois vereadores inscritos, com a palavra o vereador Fábio Machado. Boa noite, senhora presidente, vereadora Rosane Machado, mesa diretora, demais colegas parlamentares, público aqui presente, vereador eleito no último pleito eleitoral, vereador Carlito Candinha,
desta Casa Legislativa, público que nos assiste pela Rede Mundial de Computadores. Uma boa noite. Senhora Presidente, em primeiro lugar, meio até que fugindo um pouco aí ao regimento interno, se Vossa Excelência me permitir e pôr para votação em plenário, eu gostaria de apresentar uma moção de congratulação ao jovem Wanderson Rangel Barbosa, morador na rua Policarpo Azeredo Rangel, sem número Biriricas, neste município de Aracruz. Ele que é o primeiro deputado federal jovem aqui do nosso estado e de Aracruz. Então, gostaria de apresentar essa moção de congratulação, se Vossa Excelência me permitir, e colocar para apreciação dos demais parlamentares. Senhor vereador, de forma regimental também, senhora presidente, senhores vereadores, gostaria de deixar registrada a presença no plenário desta casa do senhor Jones Cavalieri, que foi eleito prefeito municipal para o próximo exercício dos 17, 18, 19 e 20. Então, vou deixar registrado de forma regimental também, senhor presidente, a presença do nosso prefeito eleito e que desejo que seja um sucesso a sua administração. Fica o registro. Uma parte, vereador. Sim. Igualmente, saudando aqui o nosso prefeito eleito, Jones Cavalieri, e da mesma forma ao jovem que foi feito lá em Brasília, esteve lá em Brasília representando 2 alunos, é interessante que se diga isso, 2 alunos apenas aqui do estado, que teve a oportunidade. Ele foi um dos escolhidos e é de Biriricas, aqui de Aracruz, e ganhou por unanimidade. Muito bom mesmo, mostrar que nós temos valores em várias áreas. Obrigado, vereador. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, vereador. E vou passar a ler neste momento, senhora presidente, uma carta enviada pelo jovem Wanderson Rangel Barbosa, nosso deputado federal jovem, que é uma honra tê-lo aqui hoje presente nessa sessão. Gostaria de pedir, nosso deputado federal jovem, que ficasse de pé para que os presentes da sessão pudessem te conhecer. E a gente fica muito feliz, sabe, vereador Lúcio, vereador Leco, quando a gente vê jovens interessados na política. A gente viu o grande número de abstenções nas urnas no último dia 2, e quando a gente vê jovens interessados na política, a gente fica muito feliz, a gente vê que nem tudo está perdido. Então, continue com essa garra, com essa vontade, Anderson, que com certeza você tem muitas batalhas e com certeza muitas vitórias. Vou passar a ler neste momento uma carta enviada pelo nosso deputado federal jovem, para que pudesse aqui ser lido nesta tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes, saúdo os vereadores que integram esta sessão, além das demais autoridades presentes. Dou boa noite a todos os espectadores, bem como cortejo os meus queridos familiares. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus pelas tantas oportunidades de que venho desfrutando. Em segundo lugar, gostaria de agradecer ao vereador Fábio Machado por esta imensurável homenagem. Chamo-me Anderson Rangel Barbosa, um jovem aracruzense de 17 anos. Estudante do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Aracruz. Nasci neste município e, assim como a grande maioria dos meus familiares, ainda resido aqui. Vivo em uma área pouco valorizada pelas autoridades, mas que, apesar das intempéries, apresenta grandes valores. Orgulho-me em dizer que resido em Biriricas e que, assim como os moradores da zona rural, enfrento diariamente os obstáculos recorrentes do nosso meio. É complicado estudar quando não há oportunidades, não é mesmo? Neste ambiente, acrescentemos a falta de recursos financeiros.
estrada de terra e todos os seus problemas, péssimo serviço de transporte, assim como de outros serviços essenciais à vida humana, como saúde, educação e segurança. É complicado ser um munícipe e, ao mesmo tempo, ser visto como um fantasma, acordado apenas em período eleitoral. Voltando à minha realidade pessoal, se hoje colho alguns frutos do meu próprio esforço, devo muito a algumas pessoas, em especial a minha irmã Miriam, minha mãe Heloísa e meu cunhado Giovanni. Não posso me esquecer de mencionar a minha saudosa madrinha Kátia e minha tia-avó Nilda, além da minha tia Maria da Penha. Nestes meus poucos anos de vida, já vivi muitos momentos conturbados, assim como minha família. Até os anos de idade, tudo ia bem. Todavia, em 2011, esse cenário acabou sendo alterado. Meu pai acabou sendo assassinado e um baque se instaurou em meu lar. Minha mãe, antes dona de casa, teve que procurar um emprego, assim como minha irmã, que neste período detinha a mesma idade que eu possuo atualmente. No começo foi difícil, ainda mais do que hoje. Não tínhamos dinheiro nem para comer. Sendo assim, vivíamos de doações de terceiros. Neste período, a ajuda de minha, abre aspas, mandrinha, fecha aspas, Kátia, e da minha tia Nilda foram imensuráveis. Como é complicado dimensificar o tamanho esforço em ajudar-nos. Hoje me faltam palavras para agradecê-las. Imagine 2 pessoas que saíam de Vila Velha todo mês para virem a Aracruz entregar uma cesta básica farta, que mantinha e saciava uma família fragilizada. Sim, esta é minha história. O tempo passou, mas as mazelas ainda persistiam. Em um dos bicos que minha mãe arranjou, ela acabou perdendo a visão de um olho. Neste momento, tivemos que gastar o que não podíamos. No começo, minha irmã sofreu, tendo de assumir papéis que não cabiam a uma adolescente. De uma em uma hora, ela tinha que aplicar um colírio em minha mãe, que por sinal era caro, e somente encontrado no estado de São Paulo. Essa situação prolongou-se para um transplante mal sucedido. Nos dias de hoje, a minha mãe apresenta visão de um olho, além de conviver com as incessantes dores em decorrência da pressão ocular. Minha vida não é somente infelicidades. Alegro-me em citar a entrada no Instituto Federal do Espírito Santo, em minha história. Após uma tentativa fracassada em 2012, acabei ingressando neste honroso instituto no ano seguinte. Por conta dos horários incoerentes do transporte coletivo municipal, tive que morar com parentes em Aracruz. Este foi um dos momentos de maior amadurecimento. Sabe aquele ditado de que é preciso engolir sapos diariamente? Sinceramente, passei a compactuar com essa história. Fui humilhado, passei por momentos estressantes, mas não ser ingrato e com certeza agradecer a acolhida que tive neste tempo. Em algumas dessas horas pensei em desistir, mas sempre pensava em como poderia ajudar a minha mãe e minha irmã e abdicar de um futuro melhor para elas. Não fazia parte do meu planejamento. Chegaram fases em que eu tive que comer com a luz da televisão iluminando o meu prato, estudar sob a luz do poste de iluminação pública, assim como outros empecilhos. Como disse, não foi fácil. Lembro-me de ligar diversas vezes, chorando para minha mãe, pedindo para que eu voltasse para casa. Ela tentava, mas nada podia fazer. Quando consegui voltar, mais uma luta passei a travar. Acordava às 4:30 da manhã
e um parente me levava até Praia Grande, às 5h30, em Fundão. Em Praia Grande, pegava a van 6h20 da manhã. Neste período, tinha os meus 15 anos. Diariamente tinha de esperar quase 1 hora pelo transporte. Muitas vezes sozinho. Não tinha dinheiro nem para tomar um café da manhã. Chegava à escola umas 7h05 da manhã. Neste trajeto inicial, através da ajuda de alguns parentes, mas principalmente da minha mãe e do Instituto Federal, eu consegui arcar com o custeio do trajeto. Desta forma, pagava ao meu tio R$180 para me levar até a localidade de Praia Grande, assim como os R$250 da van. Na volta, a luta era ainda pior. Sem ter dinheiro para almoçar, em muitas ocasiões, esperava o primeiro ônibus para Biriricas. Imagina, sair da escola às 12h30 e esperar o primeiro ônibus que vai para o seu bairro e que sai apenas às 15h10. Vale ressaltar que continuo enfrentando esses problemas nos dias atuais. Entretanto, tudo isso foi balela, pois nunca aceitei o não. Acredito enormemente no poder da educação. Dessa forma, por meio do IFES, consegui alcançar muitos objetivos. Todavia, continuo tendo muitos anseios e sempre entrego tudo isso nas mãos de Deus. Nestes quase 3 anos de instituto, consegui sair do estado do Espírito Santo pela primeira vez. Dessa forma, consegui conhecer todas as capitais da região sudeste do país, além do Distrito Federal. E hoje em dia, sou deputado jovem federal pelo estado do Espírito Santo, algo que me enche de orgulho. Imagine um garoto que mora no interior, sem quaisquer perspectivas, conseguir tão grandiosos feitos. No IFES, engajo-me em diversos projetos, pois quero que muitos outros desfrutem dessas mesmas oportunidades. Atualmente, integro a organização da simulação de geopolítica do Instituto Federal do Espírito Santo, a honrosa e inestimável SIGE. Além disso, participo da minha segunda iniciação científica. Represento os estudantes do técnico em Química, integrado ao ensino médio no Conselho de Gestão, e sou ex-membro do Grêmio Estudantil. Engajo-me em prol de oportunizar melhorias nas vidas de mais jovens sonhadores, pois conheço a desigualdade social presente no Brasil, assim como em nosso município. Hoje em dia, é fácil saudar, mas difícil reconhecer os problemas perpassados até os dias atuais. Devemos reconhecer o esforço dos profissionais de educação, que fazem muito com tão pouco. Falta em nosso país e, consequentemente, em nosso município, mais respeito à educação. Rotinas árduas de trabalho, falta de estrutura, saturação de alunos em sala de aula, dentre outros aspectos. São altamente desgastantes. Temos que nos colocar no lugar do outro e aprender que plantamos e colhemos os frutos do nosso empenho. É complicado colher louros das aleatoriedades de um sistema falho. A educação brasileira tem jeito. Os institutos federais são exemplo disso. Falta investimento, comprometimento e respeito por parte do meio político, assim como da própria sociedade, que se compadece e fica inerte diante dos problemas educacionais no país. Sou aluno de escola pública, com muito orgulho. A escola pública municipal no interior, que é ainda mais fragilizada. Sou filho de faxineira e açougueiro. Sim, com certeza. Profissões dignas e que financiaram todos os meus objetivos. Agradeço muitíssimo a minha mãe pelo esforço em me manter em um curso de inglês sem ter condições financeiras
e enfrentar os falsos, críticas e golpes de muitos familiares indiferentes à minha situação. Do meu pai, saindo de madrugada, para me manter em um curso de teatro em Aracruz, por acreditar no anseio de dar um futuro melhor para mim. É complicado deixar em segundo plano os seus próprios sonhos, abdicar de entretenimentos aos sábados, roupas novas, dentre outras situações, visando colocar em protagonismo os anseios dos seus 2 filhos. Para minha irmã foi a mesma coisa, pois brigamos, mas nos amamos. Desculpe o arquivo confidencial, mas acho válido descrever a minha vida, pois represento todas as lutas diárias que o brasileiro enfrenta, assim como a participação da família nisso tudo. Encerro fazendo coro a célebre frase do digníssimo filósofo grego Aristóteles, abre aspas, a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Fecha aspas. Atenciosamente, Anderson Rangel Barbosa, deputado federal jovem do Espírito Santo. Então, parabenizo ao jovem deputado, mais uma vez, e com muito orgulho, com muita honra, que este vereador também aqui agradece aos demais pares pela moção de congratulação, e oxalá nossos jovens tivessem toda essa vontade. É lamentável que hoje os jovens de 16 e 17 anos, vereador Romildo, muitas vezes nem querem tirar o título de eleitor. Então é necessário realmente que a educação seja valorizada. E não haveria oportunidade melhor, Anderson, do que estarmos aqui até com a presença, né, do próximo prefeito da cidade, que ouviu atentamente, né, a leitura da carta, e tenho certeza, né, que uma das prioridades do seu governo, com certeza, será a educação. Então, a gente fica muito feliz, agradeço a presidente, até por meio que quebrar o protocolo e aprovar a moção antes da fase correta, e o nosso muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador, o senhor me concede uma parte, por gentileza? Na verdade, deveria fazê-lo para não tirar o brilho da fala de Vossa Excelência, mas a parte é com o intuito de solicitar que possa me associar às homenagens prestadas ao agraciado. Então, só a parte foi com esse intuito de poder me associar à homenagem que foi prestada. Okay. Em votação, os vereadores que aprovam a moção, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Com a palavra, vereador Romildo. Senhora presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimentar o deputado jovem, né, o Anderson Rangel, vereador eleito Carlito Candinho, prefeito Jones Cavalieri. Presidente. Permite uma parte, vereador? Sim. Já registrado a presença do prefeito, mas cumprimentar o prefeito eleito aqui nessa casa, veio fazer uma visita a essa casa, cumprimentando ele, cumprimento também o nosso vereador e vice-prefeito agora, Lúcio Zanol, e que a campanha passou, a eleição acabou, e o projeto de vocês, espero, e é o que o povo todo espera, que vocês consigam concluir, né, o projeto que vocês apresentaram para essa cidade. É isso que a gente espera, e que essa cidade tenha, né, um resultado positivo, é o que a gente deseja. Dizer ao meu conhecido, o Anderson, eu conheço a luta dele, conheço toda essa história que é totalmente verdadeira, que eu conheço a família dele, e realmente, Fábio Machado, são poucos jovens que têm essa fibra hoje em dia e que não pegam o caminho das drogas, nos caminhos que eles acham, né, que seja mais fácil. Mas dizer, Anderson, que Deus te dê muita sabedoria, continue te dando, e que você tenha muita fé para seguir, e que todos nós temos projetos e temos na nossa vida caminhadas difíceis, cada um com a sua, cada um em proporção, talvez, umas maiores, outras menores, mas todos nós passamos por dificuldades. Que você, assim, está de parabéns mesmo pela sua dedicação, pela sua dignidade, pela sua força de vontade de caminhar.
Mas eu costumo dizer, quando a gente anda muito, e eu vejo algumas pessoas reclamando do presente, que a vida está difícil, que está isso, está aquilo. As pessoas mais velhas, quando a gente para ouvir os pais da gente, né, Jones, como que era no passado, que para ir para a escola tinha que andar a pé não sei quantos quilômetros, que na escola não existia, como existe hoje, uma creche que tem uma maçã, que tem uma carne seca para dar. Se eles quisessem ter uma merenda, eles tinham que pegar a fruta da época, pegar uma manga do pé, se estivesse dando naquela época. Então, existem épocas muito mais difíceis do que a gente passa hoje. As coisas estão difíceis, a gente gostaria que estivesse melhor, a gente trabalha, né? A gente que é político, entra na vida pública, eu acredito nisso, que cada um de nós entramos na vida pública, a gente espera construir alguma coisa melhor do que a gente tem no dia a dia. Mas separar, entendeu? A vida sempre ela vai ser difícil, em cada época, em cada gestão, de maneiras diferentes, proporções diferentes, mas eu acredito que no passado, quando eles viviam sem luz, tendo que carregar água, sem água encanada, e para estudar, fazer o ano primário, quarto ano primário, eles tinham uma luta muito grande, não existia o transporte escolar que ia pegar as pessoas em casa. Então, hoje, existe sim uma facilidade, entendeu? Existe uma condição, entendeu? Que a gente gostaria, a gente trabalha para que seja melhor, cada dia melhor essa condição, sim. Mas em relação ao passado, o sofrimento era bem maior. Mas são poucos os jovens igual a você, mesmo com toda essa facilidade que ainda existe hoje, que não tem o mesmo propósito, não tem o mesmo propósito que você teve. Então, você está de parabéns, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guie, te ilumine, para que você tenha realmente sucesso na sua vida, e com certeza vai ter. Tá? Gostaria só de ler uma mensagem, para encerrar a minha fala, que o governador postou no WhatsApp, dizendo o seguinte, no dia da eleição, dever de cidadão cumprido. Toda eleição é importante na democracia. Vamos viver esse momento e ganhar energia para fazer mudanças sólidas e poder caminhar com mais tranquilidade e qualidade de vida. Vai haver um desencontro entre as promessas feitas e o que realmente poderá ser feito. A realidade é muito dura. As prefeituras estão sem dinheiro e os debates e promessas não levaram em consideração esse momento desafiador. A maioria dos prefeitos terá que começar o trabalho pelo reequilíbrio das contas públicas e isso poderá demorar mais de um ano. Então, para que fique essa mensagem, que eu achei muito real, né, da questão pública, não estou falando de Aracruz, de Estado, de país, essa é uma mensagem muito real e que gostaria de deixar aqui explanada para todos os senhores. A palavra é com o vereador Romildo, vereador, mas estou à disposição. Posso me conceder uma parte, por gentileza? Essa fala que a senhora transmite agora da manifestação do governador do Estado do Espírito Santo é muito importante, senhor presidente, e até mesmo a nossa surpresa da visita do prefeito eleito, de que possamos também, nós vamos analisar daqui mais alguns dias, o nosso orçamento para 2017. Então, quando fala do equilíbrio financeiro, é de suma importância que esta casa tenha essa consciência dessa peça orçamentária, quando aqui chegar, analisar, até convidar, né, a equipe de transição, até fugindo um pouco do regimento desta casa, para que a equipe de transição do governo do prefeito eleito possa também nos acompanhar e discutir, para quem sabe possamos fazer as emendas necessárias para que ele tenha a segurança e o equilíbrio para poder, nesse primeiro ano de gestão, ter as condições de administrar essa cidade, que nós sabemos que os desafios serão muito grandes. Então, fica desde já a Comissão de Finanças que possa convidar, além dos vereadores envolvidos nas questões temáticas, também a equipe de transição para acompanhar essa peça orçamentária. Passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem a parte. Com a palavra, o vereador Romildo Brueto. Dispensado. Com a palavra, o vereador Renato Pereira Sobrinho. Dispensado. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Dispensado. Com a palavra, o vereador Eliel da Silva Rodrigues. Dispensado. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Lozzi. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rapinelli Leco. José Gomes dos Santos. Presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro.
Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado, Valmir Cosa. Senhora presidente, presente os 17 vereadores. Vendo o número legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta em plenário. Projeto de Lei 035, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Votação em primeiro turno, veto parcial ao projeto de Lei 043. Razão do veto parcial ao projeto de Lei 043, autor, Poder Executivo Municipal. Votação em primeiro turno. Razões do veto parcial ao projeto de Lei 043, que dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no loteamento Seada Ville, Distrito de Santa Cruz, nesse município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o veto parcial ao projeto de Lei 043. Em votação. A votação é nominal. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Como voto o vereador Adeir Loza. Sim ao veto. Como voto o vereador Alexandre Manhães. Sim. Como voto o vereador Beto Vieira. Sim. Como voto o vereador Paim. Sim. Como voto o vereador Eliel. Sim. Como voto o vereador Ervaldo. Sim. Como voto o vereador Fábio Machado. Sim ao veto. Como voto o vereador Fábio Neto. Sim ao veto. Como voto o vereador Leco. Sim. Vereador José Gomes, sim. Vereador Lúcio Zanol. Sim ao veto. Como voto a vereadora Mônica. Sim ao veto. Como voto o vereador Paulo Neres. Sim ao veto. Como voto o vereador Renato Sobrinho. Sim ao veto. Como voto o vereador Romildo Broeto. Sim. Como voto a vereadora Rosane Machado. Sim. Como voto o vereador Valmir Cosa. Senhora presidente, os 17 votos favoráveis ao veto. Então, o veto foi aprovado. Em primeiro turno, ao projeto de Lei 043/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, com 17 votos favoráveis. Eu esqueci de encaminhar aqui o projeto de Lei 035/2016, que foi apresentado em plenário às comissões. Passamos para a fase das comunicações, com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhora presidente, senhores vereadores, só na fase das comunicações deixar registrado que no dia de amanhã, às 14 horas, nós faremos uma visita, né, ao SAI para dar sequência ao encontro que foi realizado na terça-feira passada com os servidores para tratar do projeto 030, que fala do Plano Municipal de Saneamento, e posteriormente ao encontro nós voltaremos a esta casa, dentro da comissão que foi avocada, que é a nossa de Honrarias e Defesa do Cidadão, para deliberar acerca do projeto 030. E, na sequência, iremos discutir também o 016, que fala do projeto de autoria do Executivo, que trata da padronização das calçadas. Então, fica o convite a todos os vereadores para que possamos, amanhã, no dia de amanhã, às 14 horas, no primeiro momento, visita ao SAI, para deliberar, discutir o 030, e, posteriormente, nesta casa, deliberar acerca das decisões que temos que tomar com relação a emendas ou não que serão apresentadas ao 030. Então, fica o convite, nada mais, senhora presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alexandre Manhães. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Quero aqui agradecer a presença de todos. Boa noite, pastor Jorge Sotis, funcionário do SAI, pastor da Igreja de Deus de Amor do Mutirão. Parabenizar aqui também o Jones pela campanha, pela eleição. Parabéns, Deus te abençoe. Que Deus sempre esteja à frente das suas decisões, não só da sua, mas também de toda a equipe. E comunicar que ontem nós estivemos comemorando na Igreja Assembleia de Deus, na sede, 13 anos de ministério, pastor Geraldo Pinto, né? Pastor que conseguiu administrar nessa cidade
43 igrejas aqui no município. Agora está inaugurando uma igreja, se eu não me engano, na Bolívia, né? Ultrapassando fronteiras. Já tem uma outra igreja também em Alagoas, outra em Pernambuco, é o trabalho missionário, que é a Igreja Assembleia de Deus, que tem na sua direção o pastor Geraldo Pinto, um homem que está há 13 anos na direção desse ministério, e que gostaria de ser registrado aqui nos anais dessa casa, essa moção, os parabéns dessa casa, pelo seu ministério, pela sua conduta na frente dessa grande igreja. No mais, desejar a todos uma ótima semana. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Dispensado. Nada mais havendo tratado, dou por encerrados os trabalhos dessa noite, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, às 18 horas. Fiquem todos com Deus.